mais uma vez. Nós iremos dar continuidade ao nosso assunto. Mas na aula anterior nós falamos sobre a questão da economia globalizada, falamos a questão da economia, ela está interligada, em vivemos esse mundo globalizado, interligado, onde a economia, a cultura e os transportes e as comunicações estão sempre entrelaçados entre si. Nesse percurso 3, nós iremos falar sobre cultura e consumo. A gente vive hoje em um mundo de consumismo, onde eu pergunto a vocês, será que tudo que a gente consome é porque a gente precisa ou porque a gente é induzido a possuir, a participar, a ter? Nesse mundo de consumo, nós estamos esquecendo das pessoas como um ser humano, onde a gente está valorizando o ter, não ser. Quando eu falo a gente, eu quero falar o mundo, as pessoas, que elas estão mudando, elas estão perdendo sua identidade na questão da cultura, porque quando a cultura ela se mistura, ela deixa muitos você vai perdendo a sua essência, você vai se misturando, você vai querendo pertencer a um mundo que não é seu, você vai querer pertencer ao mundo, daquele mundo globalizado, daquele mundo do que eu tenho, do que eu posso, e muitas vezes está totalmente fora do nosso padrão. Nós já vimos que a globalização ela não é, como é que se diz assim, igualitária. Ela é uma parte da economia, ela é centralizada, nem todo mundo tem acesso a todos os recursos, nem sempre quando você quer dizer que você vai possuir. E dentro desse consumo, dentro dessa cultura, dentro dessa globalização, onde quem é dono da mercadoria, aquele que é o industrial, aquele que tem posse, ele faz propagandas de marketing, ele faz todo aquele aparato, né, ideológico para que você possa consumir. Muitas vezes quando você não consome, existe o que? Problemas psicológicos, onde você começa a achar que você é inferior, onde você começa a achar que você não pertence àquele lugar, onde você deixa de ser você, onde você perde sua identidade, porque você quer ser parecido com alguém. Isso é uma das características ruins da globalização. Nós temos aqui a questão da publicidade, onde é essa publicidade que faz com que os nossos olhos se encham e a gente fique encantado com tudo que a gente vê. Um símbolo, né, do consumismo é shopping centers, é supermercado. E quando você chega no supermercado, em uma loja dessa, você tem uma gama de variedades, mas nem sempre você vai poder consumir. Nós temos aqui o consumo, né, como uma atitude desejável, quando você necessita, quando você é consciente daquilo que você vai comprar, daquilo que você pode comprar. Então isso é o que? Um desejo consciente. Eu vou comprar porque eu posso, eu vou comprar porque eu preciso. Ou eu não preciso, mas eu tenho dinheiro, então eu posso chegar lá e posso comprar. Mas é quando você faz de uma forma consciente, quando você sabe o que você está fazendo. Aqui nós estamos mostrando, né, os países que mais consomem. São os países industrializados, são os países ricos. Aí aqui nós vamos falar sobre a globalização e meio ambiente, onde essa ganância do homem em adquirir recursos, matéria-prima, para que possa fabricar e vender e acumular dinheiro, acumular capital, fazem com que esses homens aqui, ó, eles se reúnem, né, os grandões, os ricos. Eles já se reuniram em várias conferências. A primeira foi em 1972, em Estocolmo, onde os países menos desenvolvidos foram questionar, falando que os países desenvolvidos estavam consumindo muito. Será que isso não ia ser prejudicial para as gerações futuras? E os países de primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, eles rebateram, falaram que os países emergentes estavam falando, porque a economia deles ainda não estava alavancada, eles ainda não estavam usufruindo desse mundo, né, desenvolvido. Então essa primeira conferência em Estocolmo, na Suécia, não levou a nada. 20 anos depois, eles se reuniram no Rio de Janeiro, na Eco 92, ou Rio 92, onde eles começaram a falar novamente sobre essas questões ambientais,
porque eles têm consciência de que estão degradando, de que estão prejudicando. Mas a questão do fabricar, do produzir, do concentrar renda é maior. O homem está prejudicando o homem está fazendo a transformação no ambiente, o homem está mudando totalmente o equilíbrio da natureza e a gente está sofrendo com doenças, com problemas ambientais, nós com escassez de alguns alimentos. Então, o homem, hoje a gente não está comendo mais do que um alimento saudável, porque a gente está produzindo agrotóxicos, está produzindo produtos e alimentos que eram naturais, agora geneticamente modificados. Tudo isso é a ganância do homem. E com isso a gente está adquirindo o que? Doenças cancerígenas, vários tipos de doenças nós estamos adquirindo por causa de quê? Dessa ambição do homem, de estar sempre na frente e não cuidar. O homem está crescendo muito nessa questão da tecnológica, mas na minha opinião ele está regredindo na questão do ser humano, de ver as pessoas como elas são. Hoje a gente vive em um mundo onde o que vale é ter, não ser. Então eles se reuniram nessa primeira reunião em Estocolmo, não houve sucesso. Eles se reuniram na Eco 92, aí começaram a falar sobre, então já que a gente vai precisar utilizar as matérias-primas, vamos usar de uma forma sustentável. O que é sustentável? É você usar os recursos da natureza, que é o correto. A natureza foi feita para isso, para o homem usufruir, para os homens tirar dela aquilo que ele necessita. Mas como é que ele tem que fazer isso sustentável? É cuidar, é replantar, é cuidar da água, é tirar uma árvore quando ela chegar na idade certa, é fazer uma pesca quando não for no período da piracema. Então esses são os cuidados. Mas aquela ganância, aquela ânsia de estar sempre na frente, de estar competindo economicamente, faz com que o homem perca todo o equilíbrio. Então nós temos vários problemas ambientais, né, nesse século XXI, que é a degradação do solo, onde o solo fica desprotegido, onde o solo ele perde todos os nutrientes, onde tem área que tinha mata, que tinha floresta, como a floresta atlântica, ela foi quase totalmente devastada, porque o homem está só tirando e não está reproduzindo. Nós temos queimadas. Nós passamos um período aí onde estava tendo queimadas no Pantanal. Olha, gente, o Pantanal e o Cerrado, eles têm uma queimada natural. Mas essa queimada natural, intensificada pelo homem, dá o desastre que deu há meses atrás. Ela não pegou fogo daquela forma só porque pegou fogo. Ali também teve a ação do homem. E também tem outras ações do homem que prejudicam. Estava tendo o quê? No Pantanal, naquela época que estavam as queimadas, estava necessitando de chuva. Da onde é que vem a chuva? Uma parte da chuva que vem para o centro-oeste, ela vem da floresta amazônica. Se tem problemas na floresta amazônica, vai ter problemas no restante do Brasil, porque são de lá que vêm as chuvas para o resto do Brasil. Então o homem, ele sabe, ele não faz porque ele não sabe, ele faz, ele é consciente. Mas a ânsia e o egoísmo faz com que tudo isso aconteça. Quantos animais morreram no Pantanal? Quanta área foi destruída? E são lugares que não vão mais ser restaurados. Então, nessas conferências, eles falavam muito sobre isso. Depois eles fizeram a conferência em 92, no Rio de Janeiro. Depois, em 92, fizeram em Joanesburgo, na África do Sul. Depois eles fizeram em 2012, no Rio de Janeiro. Em 2015 fizeram outras, mas a gente não vê assim nenhum resultado positivo. E quando o solo está desprotegido, gente, ele perde os nutrientes. Ele cria essas vassarocas, eles criam rompimento de estrada, com essas barragens que os homens vão fabricar para produzir mais e mais energia. Então eles não fazem de uma forma que vá ser bom. Eles fazem de uma forma que eles vão destruir o habitat dos animais, eles vão destruir áreas florestais, eles vão tirar até pessoas ribeirinhas dos seus locais. Então o que está faltando? Não é que não possa usar, é o equilíbrio, é a organização, é o cuidado. Isso é que está faltando no homem. Nós temos aqui os recursos hídricos, que eles são prejudicados por quê? Com a irrigação mal feita. Uma irrigação mal feita, ela vai causar uma salinização no solo, porque aquela água, muitas vezes salgada, quando evapora, vai ficar só o sal. E ali, com o passar do tempo, aquela área vai ficar improdutiva.
uma área que você está plantando, que é a plantação de uma monocultura, onde você planta uma coisa só vários anos. Depois aquele solo não vai mais servir. Aí você vai deixar aquele solo e já vai plantar em outro local. Tudo isso você vai estar o quê? Degradando, acabando, destruindo totalmente o meio ambiente. Hoje em dia, gente, estão falando muito em pegada ecológica. O que seria uma pegada ecológica? Eles estão fazendo esse debate sobre as marcas que o homem está fazendo na natureza. Aí aqui eles colocam essa parte bem bonita, né? Tudo bonito, olha como era, tudo lindo. E aqui eles já colocam uma transformação que está passando, ó. Aqui, ó. Vem aqui o agronegócio, vem aqui as barragens, vem aqui as indústrias, todos esses locais aqui estão mostrando o que mais, quais são as pegadas, quais são as marcas que o homem está deixando para a geração futura. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, você planta, você vai retirar, mas você vai plantar, você vai cuidar, você não vai poluir, você não vai acabar com um manancial de um rio. Você vai proteger, você vai cuidar, porque quando você estiver utilizando uma área, a outra área vai estar sendo preservada. Vai crescer, vai desenvolver, e no momento certo você vai lá e tira aquilo que você precisa. Então, professora, o problema é não usar? Não. Não estou falando que não é para usar, porque o ser humano precisa da natureza, dos recursos da natureza. A gente precisa de modernização, a gente precisa de se desenvolver cada vez mais. Mas o problema é como isso está acontecendo. Como o homem está fazendo, mas ele não está cuidando. Esse é o problema. Então nós temos que cuidar. Nós temos ali o Pantanal, que ficou totalmente destruído. Tem a ação do homem também. O Cerrado também. Aquela parte do Cerrado. Os animais do Cerrado estão perdendo seus habitats. Eles estão avançando na questão do agronegócio. E quando tem agronegócio, eles usam, não é o agronegócio, ele não é utilizado como uma semente normal, é uma semente geneticamente modificada. E aquela semente que ela é modificada, ela já não tem as mesmas propriedades. Ela já não é uma fruta natural, não é um alimento natural, ele é modificado em laboratório. Também é chamado de quê? De revolução verde. É uma revolução, porque o homem ele não quer esperar uma planta ou uma fruta ter 6 meses, 3 meses, eu não sei o período correto. Porque ele tem pressa, ele tem ânsia, ele quer vender logo, ele quer produzir mais. Então, para produzir mais e mais rápido, eles fazem com que esses materiais sejam geneticamente transformados, modificados, muda todas as suas propriedades. É depois a gente que sofre com isso, porque a gente depois começa a ter as doenças que a gente não sabe de onde veio. Começa a acontecer as coisas na vida da gente, nessas questões de doenças, e a gente fica se perguntando, mas eu só comi fruta. Mas como é essa fruta? Por causa da ambição do homem. O homem está matando a si mesmo, prejudicando a si mesmo. Essas doenças que a gente está adquirindo, isso é tudo ação do homem. Não foi Deus que deixou. Não é porque o mundo é assim, é porque o homem não está sabendo cuidar daquilo que ele tem de mais precioso, que é a natureza. Então esse tema está falando sobre uma pegada. Qual é a pegada que a gente está deixando para gerações futuras? Quais são as marcas? E existem várias conferências que os países de primeiro mundo, quando eles se reúnem, eles conversam, mas eles não agem. Quem age mais são as ONGs, aquelas pessoas que são menos favorecidas, que lutam em prol da natureza, e muitas vezes é até mal vista pela população. Mas aqueles homens, tudo bonito, tudo bem arrumado, naquelas cadeiras, naqueles reinados que eles têm, eles conversam, mas eles nunca chegam a um acordo, porque o objetivo do comerciante é crescer e produzir cada vez mais. A Amazônia, gente, o Pantanal e o Cerrado, eles têm queimadas naturais, por causa do clima, então eles têm. Agora, a floresta amazônica ela é uma floresta tropical úmida. Na floresta amazônica tem umidade no ar. Ela não queima sozinha. Lá não acontece queimadas naturais. Todas as queimadas que tem na Amazônia elas são queimadas provocadas pelo homem. Todos os dias, 5 horas da tarde, no Paraná, no Acre, em Rondônia, no Amazônia, tem chuva. Todos os dias, 5 horas da tarde, sem faltar um dia. De domingo a domingo tem chuva. Então, essa floresta, ela produz umidade. Nós temos aqui o mar, nós temos aqui o Oceano Atlântico. Ele
Tem os ventos alísios que pegam as nuvens carregadas de umidade e vem para a Amazônia. Chega na Amazônia, já tem também nuvem, por causa da evapotranspiração das plantas, faz com que ele produza umidade. Então, essa umidade, os ventos alísios, eles levam essas nuvens carregadas para cá, para o litoral, para cá, para o centro-oeste, para cá, para o Rio Grande do Sul. Isso são massas de ar carregadas de umidade. Então, quando você destrói a Amazônia, você vai destruir essas questões da chuva. O Cerrado brasileiro era para ser o quê? Um deserto. Por que não é um deserto? Porque tem esses rios voadores, essas nuvens carregadas de água, que vêm trazidas pelos ventos alísios, eles chegam nessa região e transportam a água, a chuva. Os meses de agosto, setembro, outubro, novembro é seca no centro-oeste, porque esses ventos, ele naturalmente perde sua força e não vai muita chuva para essa região, então essa região fica seca. Mas logo após, volta novamente e tem chuva. Então a gente necessita do meio ambiente para sobreviver, para a gente ter uma vida melhor. Imagine você se destruírem a Amazônia. Então a Amazônia precisa ser cuidada. Tem gente que fala, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, a Amazônia não serve para ninguém respirar. Porque a Amazônia, o que acontece na Amazônia é a evapotranspiração. Quem faz isso é planta, não é gente. Então a Amazônia não é o pulmão do mundo. Mas a Amazônia é quem dá vida. A Amazônia é quem traz água. A Amazônia é que tem recursos naturais. Então a Amazônia ela é importantíssima para o desenvolvimento do Brasil e do mundo, desses países vizinhos. Vocês ficam sabendo que a Amazônia ela não é brasileira. Ela tem uma parte da Amazônia brasileira e tem uma parte que é a Amazônia internacional. Por isso que tem muitos países que eles ajudam a preservação da Amazônia. Mas não é só porque eles são bonzinhos, porque também eles têm interesse na Amazônia. Mas desde que se usar, porque a Amazônia ela é riquíssima. Ela tem a maior biodiversidade de plantas do mundo. Mas o que acontece é que estão destruindo a Amazônia, estão garimpando. Porque nós precisamos de pessoas de governo e de pessoas que cuidem, que amem o meio ambiente. Que não achem, porque há uma grande floresta, ela vai viver para sempre. Nós temos que ter responsabilidade. Porque nós precisamos deixar recursos para a geração futura. Então, essas questões que nós estamos falando sobre globalização, nós estamos vendo a parte boa e a parte ruim. A parte que é benéfica para o homem e a parte que ela é ruim para o homem. A gente está vivendo nesse período de pandemia. Aí você vai pensar, por que a gente toda hora, todo ano acontece uma doença nova? O que será que está acontecendo? O que a gente está comendo? O que a gente está produzindo em laboratório? O que o mundo está fazendo? Então são questionamentos que nós devemos pensar. Quais são os pontos bons da globalização? Quais são os pontos ruins? Eu falo isso com vocês porque a gente não pode ser alienado. Faz como Milton Santos disse. O que é uma globalização como fábula? Será que ela é tão boazinha? Será que ela é tão maravilhosa? Será que ela está abrangendo todo mundo? Aí você vai pensar, será que todo mundo está tendo acesso a esse mundo globalizado da mesma forma? Aí ele faz o outro livro que eu já falei com vocês, A Globalização como Perversidade. Será que isso não é perverso, esse desemprego, essa economia desigual, essa educação que não é igual para todo mundo? Esse mundo onde sempre o mais forte vai prevalecer, o mais rico vai sempre prevalecer. Essas doenças que nós temos, esse desemprego estrutural, esse desemprego conjuntural, tudo isso faz parte da globalização. Será que a gente não poderia fazer uma globalização de outra forma? Será que ela tem que ser sempre assim, onde o mais favorecido vai continuar sempre na frente? Então nós temos que ter esse lado crítico e ver a globalização é bom, temos que progredir, temos que produzir, temos que avançar. Mas temos que ver até que ponto a gente pode ir, como a gente deve fazer. Então que essa aula fique para que vocês possam refletir, para que vocês possam analisar que mundo é esse que nós estamos vivendo. E gente, esse conteúdo está todo no livro de vocês. Tem uma atividade que eu vou enviar para vocês, vocês vão responder, vocês vão ler o livro. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo, tá bom? Beijo e bons estudos.